Olá, mulheres lindas, abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo João capítulo 11 sobre Lázaro. E a partir do versículo 5 diz: Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? E se alguém andar de dia não tropeça, porque se vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Queridas, nós estamos vendo aqui Jesus contando para os discípulos a situação que Lázaro se encontrava. Que primeiro ele recebeu aquela notícia das irmãs dele, contando que ele estava muito doente. Mas mesmo ele tendo recebido aquela notícia, ele não voltou na mesma hora. E eu queria que você imaginasse quando você sabe que alguém está muito doente. Talvez você viaja, recebe a notícia que tem alguém muito doente, o que você faz? Você volta correndo. Se for um parente, se for um amigo, como um irmão, você volta. Você larga o que está fazendo e volta. Mas Jesus tinha um propósito naquilo. Porque a primeira coisa que ele disse, que nós lemos na semana passada, quando ele recebeu aquela notícia, ele disse que a morte de Lázaro não era, a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus e para que Jesus, né, fosse glorificado por meio daquele acontecimento. Então ele fala para os discípulos e fala que depois de 2 dias que ele recebeu a notícia, ele vai e conta para os discípulos e fala: Nós vamos voltar. Então os discípulos questionam: Mas mestre, a gente estava lá, você quase foi apedrejado, a gente vai voltar? E ele então diz, né, olha o versículo 11: Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus aqui não estava dizendo de um sono comum. Jesus estava contando para eles que Lázaro havia morrido. Versículo 12, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, será salvo. Mas versículo 13 diz: Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Uau! Então, o que Jesus está dizendo aqui para esses homens? Que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Ele não voltou assim que ele soube da notícia, porque ele tinha um propósito naquela doença de Lázaro. A doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que todos soubessem quem era Jesus, inclusive os seus discípulos. Porque quando ele diz nosso amigo Lázaro, ele está dizendo para os discípulos: alguém muito importante, alguém que eu amo. Então os discípulos vai e falam: sim, mas ele está dormindo, então está tudo bem. E Jesus confirma: não, Lázaro morreu. Só que por causa de vocês, eu estou feliz. Porque isso aconteceu para que vocês acreditassem. Sabe, queridos, às vezes a gente passa por momentos que a gente não entende por que a gente está passando por isso. Às vezes a gente passa por situações que você pensa assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou morrer no meio disso, eu vou sucumbir no meio desse deserto. Às vezes você passa por momentos que você acha que não vai dar conta de dar o próximo passo. Então, Jesus está dizendo aqui que muitas vezes, quando é algo que ele tem um propósito, isso está acontecendo para que a gente crie.
Sabe, Jesus está dizendo aqui que por causa de momentos assim, nós vamos crer. O deserto, ele forja o nosso caráter. A situação difícil, ela nos ensina a orar. O diagnóstico horrível e terrível que o médico deu nos ensina a passar tempo com Deus e interceder mais, e orar mais, e buscar mais. Sabe, a situação que bateu na sua porta, o problema que chegou na sua casa, o momento difícil que você está vivendo, isso te leva muitas vezes para mais perto de Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus disse para os discípulos: eu me alegro por estar com vocês. Por causa de vocês, eu me alegro que eu não estava lá. Porque isso está acontecendo para que vocês sejam forjados. Sabe, a palavra do Senhor para nós é essa. Jesus era tão íntimo de Lázaro que ele estava usando aquele momento para forjar o caráter dos seus discípulos, porque ele era amigo tanto de Lázaro quanto dos seus discípulos. Ah, queridas, a situação que você está vivendo vai te fazer sair dela mais forte. O momento que você está passando vai fazer você se levantar daí com mais ousadia, mais coragem, sem medo, mais forte, mais corajosa. Olha para o momento que você está passando como algo que Deus planejou para que você creia. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse entendimento. Essa luta não é para nos matar. Essa luta não é para nos destruir, mas para que o seu nome seja glorificado. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.